Meu nome é Daniel Godry e você sabe mais do que eu que hoje o grande segredo de uma boa equipe é você ter um bom líder, um bom mentor. As equipes superiores são aquelas que têm alguém que dá o suporte para chegar na excelência. Então hoje nós vamos falar em liderança, como ser um bom líder, como formar uma bela equipe. E eu gostaria de falar do melhor mestre que esteve nesse mundo, que já passou por esse mundo. Eu gostaria de falar de um mestre que nos ensinou como liderar. Gostaria de falar de Jesus Cristo, de como ele conseguiu formar uma boa equipe, como ele conseguiu formar uma liderança. Pense comigo, Jesus Cristo ficou com os discípulos dele apenas 3 anos. Pense nisso, apenas 3 anos. E ele pegou funcionários sem muito talento. Você deve convir comigo que os apóstolos que ele pegou, a maioria entendia um pouco de peixe, não mais que isso. E ele formou uma equipe extraordinária, que mudou o mundo. Quer você seja cristão ou não, você tem que concordar comigo. Jesus Cristo formou pessoas extraordinárias. Os que seguiram Jesus Cristo foram pessoas que encantaram o mundo. Então eu gostaria de usar exatamente essas pessoas para ver como a gente pode aprender sobre liderança como formação de equipe. Pedro era extremamente nervoso. João era um cara muito gentil, muito amável. André, não se tem muita notícia, mas deve ser mais ou menos. Pedro era um cara extremamente inseguro. Pedro negou Jesus Cristo várias vezes. João não. João foi fiel a Jesus Cristo. André, mais ou menos. Por que Jesus Cristo escolheu Pedro? E para te responder isso, a gente tem que buscar na Bíblia. Acompanhe comigo, você vai ver como é interessante. Vamos ver o que tem em Mateus 16, 13 e 20. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interroga seus discípulos. No dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E eles disseram, para uns, você é o João, o Batista, para outros o Elias, e para outros ainda, Jeremias ou algum dos profetas. E ele lhes disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Retornando a palavra, Jesus então declarou, feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não for a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e a potência da morte e do mal não terá força contra ela. Veja que interessante. Pedro, naquele estilo dele, todo solto, todo autêntico, quando perguntaram quem é Jesus Cristo, a maioria dos apóstolos ficaram, pois é, o que a gente vai dizer? O que o outro vai pensar? Eu não vou ser o bobão de dizer que é o Messias, de repente não é, e o que todo mundo vai pensar de mim? O Pedro disse, não, é o seguinte, você é o Messias, o Filho de Deus vivo. Ele foi autêntico. Então, para você ser um líder extraordinário, você precisa ser autêntico. A condição número 1, seja autêntico. Para você ser um líder extraordinário, você precisa, primeiro, reconhecer Jesus Cristo, amar Jesus Cristo, proclamar Jesus Cristo, e segundo, amá-lo sobre todas as coisas. Quanto mais você ama Jesus Cristo, mais você tem condição de ser líder. Porque as pessoas que amam a Jesus Cristo conseguem ser um líder extraordinário. Não por si mesmo, mas porque Jesus Cristo age. Ser cristão autêntico é aquele que tem obediência. E se você não tiver obediência, seja você quem for, você não consegue ser um bom líder, muito menos um bom participante de equipe. Então pense nisso. É preciso ser um líder extraordinário, mas também precisa fazer parte dessa equipe. E depois você faz parte da equipe, trabalha em conjunto. Não importa, olha, eu não era a favor desse líder, mas agora eu estou trabalhando por ele, eu vou trabalhar junto. Acredite, nós precisamos de pessoas que sejam humildes, pessoas que se põem a serviço. E agora eu quero voltar um pouquinho para o André. Você percebeu que no Evangelho o André é citado pouquíssimas vezes? Aliás, eu achei 2 vezes. Eu achei André, uma no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 37 a 42. Olha o que diz lá.
o André estava junto com João Batista, aquele que batizava, não o João Evangelista, aquele que batizava, o João Batista. E aí Jesus passou e o João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E aí o André se voltou, correu atrás de Jesus Cristo: mestre, onde moras? E Jesus Cristo disse: vinde e vereis. Eles foram, pois, viram onde moravam e perguntavam, e permaneceram junto com Jesus Cristo naquele dia. André e mais uma outra pessoa permaneceram com Jesus Cristo aquele dia. Era mais ou menos a 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um desses dois que tinha escutado João e seguido Jesus. André foi ter com seu próprio irmão, que era o Pedro, e antes de qualquer outra coisa ele disse: nós achamos o Messias, que significa o Cristo. E ele conduziu o Pedro até Jesus Cristo. André que levou Pedro até Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo viu Pedro, ele disse assim: tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha que interessante, foi André que levou Pedro para Jesus Cristo. Então, se você não é um líder como Pedro, se você não é um cara fantástico como João, fique tranquilo. Procure ao menos ser André. Sabe o que André fez? Levava as pessoas para Jesus Cristo. E Jesus Cristo fazia o resto. Não cabe a você fazer grande coisa. A primeira função que você tem, eu acho que é a única, é a principal, é você levar as pessoas para Jesus Cristo. E pense que se André não tivesse apresentado Pedro, talvez, claro que de outra forma conheceria, mas perceba que foi André que levou Pedro para Jesus Cristo. Então faça isso, leva as pessoas para Jesus Cristo. Você não precisa ter grande talento, você não precisa ter oratória, você não precisa ser uma pessoa maravilhosa, você precisa levar as pessoas para Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo faz a diferença. E outra coisa bonita, perceba o que André também fez. Quando Jesus Cristo multiplicou os pães, lá no Evangelho de São João também, veja, em João, capítulo 6, versículos de 5 a 10. Olha que extraordinário. Ora, Jesus tendo levantado os olhos, ele viu uma grande multidão que acorria a ele. Então Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para que tenham o que comer? Jesus falou assim porque ele estava pondo à prova, porque ele sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 reais ou 200 denários na época de pão não bastariam para que cada um recebesse um pedacinho. Aí aparece André. Um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, lhes disse: há aqui um rapaz que possui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha o que André fez de novo. André apresentou mais uma pessoa para Jesus Cristo e disse: olha, aqui tem um menininho com 5 pães e alguns peixes. Mas não sei o que isso vai ser grande coisa. Também vai dar uma cutucadinha, Jesus. Olha, agora é a tua vez aí. Eu fiz minha parte. E aí Jesus Cristo, veja como André era fantástico. André fazia essa função, trazer pessoas para Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo era a solução. Então, quando você está com um problema, quando você está com a pessoa desanimada, quando você tem um problema na tua comunidade, apresente para Jesus Cristo. Naturalmente a solução vem. E se você me permitir, eu gostaria de fazer uma oração para você, por mim, por nós. Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador, abençoe essa pessoa que está assistindo agora esse vídeo. Senhor Jesus, abençoe os nossos dons, os nossos talentos, aqueles dons que Tu nos deste. Senhor, abençoe o nosso jeito de ser, porque Tu sabe que às vezes a gente erra, muitas vezes a gente agride, muitas vezes na vontade de acertar a gente atrapalha, muitas vezes pensando que a gente está a teu serviço, a gente está atrapalhando mais do que ajudando. Senhor Jesus, que faça de mim para que seja um Pedro, sabe, aquela pessoa que Te ame mais do que ninguém. Jesus, faça de mim e dessa pessoa que está assistindo um João, para que tenha a liberdade de encostar a cabeça no Teu ombro. Mas, Senhor Jesus, se você puder, pelo menos faça de mim um André, faça de nós um André, para que a gente, se não quiser fazer grande coisa, pelo menos que a gente traga pessoas até você, para que cada um de nós seja pescadores de homens. Que o Senhor Jesus te abençoe, proteja você, o teu trabalho e a tua família.